Vamos agora falar sobre a companhia aérea Gol. Rumores sobre um possível pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. Esses rumores fizeram com que as ações da empresa despencassem por aqui. Bora falar com a Débora Oliveira, nossa analista de economia? Tudo bom, Débora? Bom dia. Bom dia, Carol, para você, para todo mundo já assistindo a gente logo cedo. Bem, vamos lá, Débora. Primeiro explicar quais são esses rumores, o que estão falando sobre a companhia aérea Gol lá nos Estados Unidos. Isso pode trazer um impacto para os passageiros aqui do Brasil, porque estamos falando de uma das principais companhias aéreas aqui do Brasil. Acho que é o principal medo, né? Quando a gente ouve a palavra recuperação judicial, companhia aérea, será que eu vou deixar de viajar? Não. Isso não impacta o seu voo. Você que já comprou aí uma passagem, já está com viagem marcada, com férias aí para tirar, fica tranquilo, isso não vai impactar. Inclusive, eu relembro aqui, viu, Carol? Você lembra que a Latam também entrou no processo de recuperação judicial lá em 2022, inclusive já saiu do processo de recuperação judicial. A empresa conseguiu reestruturar a sua dívida, diminuiu. Hoje, a Latam é uma das companhias aéreas menos endividadas que a gente tem aqui no Brasil, porque entrou nesse processo também de recuperação judicial. E na época ninguém deixou de viajar por causa da recuperação judicial. A empresa reestruturou a dívida, cortou custos, o impacto maior acaba sendo para a companhia e para os credores. No caso da Gol, inclusive, existem outras opções ainda na mesa sendo negociadas. A companhia também está vendo a possibilidade de fazer um aumento de capital, né? É uma das possibilidades, ou apenas conseguir negociar com os credores. Só que essa negociação está sendo um pouco difícil porque a Gol não tem nada que possa trazer como garantia dessa dívida, dessa reestruturação dessa dívida, que hoje está na casa dos 20 bilhões. Por isso, esse processo de recuperação judicial lá nos Estados Unidos entrou como uma opção, porque lá nos Estados Unidos existem mais possibilidades de negociação, as leis são um pouco diferentes do que acontece aqui no Brasil, e aí tem mais flexibilidade para poder conseguir negociar com esses credores. Se isso realmente se confirmar, o que acontece? A dívida que foi contraída até agora é congelada, e aí a Gol consegue negociar isso com mais facilidade e utiliza o seu caixa para o operacional do momento para continuar expandindo, porque a companhia, em termos operacionais, vem conseguindo ter bons resultados, inclusive, né? Vem conseguindo se recuperar de toda aquela crise da pandemia. Então, o maior impacto que a gente deve ver, na verdade, é esse aqui, ó, que eu trago aqui na tela para vocês. É realmente nas negociações das ações. Ontem, a companhia fechou numa queda de 6,05% a R$ 7,14. Essa queda aqui, Carol, foi maior durante o dia, quando teve ali já o burburinho, né, da notícia da recuperação judicial, chegou a 13% de queda, né, na maior queda, no máximo da queda do dia. Depois fechou aqui a 6,05, com os investidores entendendo e absorvendo um pouco mais esse processo, que ainda está em negociação. A companhia deve passar, segundo nota que ela já divulgou, deve passar as 2 próximas semanas negociando, tentando ali entrar num acordo com os credores, que no final das contas, o que acontece? Elas não têm como garantir, não têm garantias para os credores. Todas as garantias que a Gol poderia ter já estão comprometidas. E essas companhias aéreas, elas são muito endividadas realmente. O operacional delas custa muito caro, envolve o dólar, que acaba também trazendo um custo maior para essas empresas. E aí elas, nesse momento que a gente teve de pandemia, que as companhias aéreas pararam praticamente de operar, ou seja, foi um processo realmente muito impactante, elas vêm caminhando aos pouquinhos. A Latam foi a primeira a fazer esse processo de recuperação judicial lá fora e agora a Gol. Mas, de fato, o que interessa ali para quem está assistindo em casa, vou deixar de viajar? Não vai deixar de viajar por enquanto e, importante, a companhia aérea ainda vai confirmar se vai realmente entrar nessa recuperação judicial. De fato, agora o primeiro impacto é na ação. Pois é, porque quando a gente pensa em viajar, você faz um planejamento, né, para comprar a passagem aérea. E a gente tem aqui no Brasil o domínio da Gol, da Latam e da Azul. Então, uma notícia como essa, é claro, que mexe não só com o mercado financeiro, mas também com os ânimos aí de muita e a confiança também, né, Carol? Exato. Que aí as pessoas podem pensar assim, e isso que pode ser mais comprometedor para a empresa. É o passageiro dizer assim, olha, não vou comprar porque ela está em recuperação judicial, afeta a confiança e aí sim afeta a operação. Mas não, uma recuperação judicial não implica dizer que os passageiros vão deixar de voar, ou que muito pelo contrário. A empresa somente tem que renegociar a sua dívida com os credores, mais ou menos isso. Acalmando os ânimos aqui. Respira que todo mundo vai tirar férias. Obrigada, Débora. Daqui a pouco a gente Carol. conversa mais.